Mateus 6, versículos 22 e 23. Vamos, por meio desse texto, introduzir o tema desta noite. Quem já está comigo, glorifica aí a Deus. Mateus 6, 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Prezados irmãos, amigos que estão conosco na live, nós vamos retomar nesta noite um tema que falamos há mais de um ano atrás, aqui durante uma rede de jovens, mas que eu creio que precisamos tocar novamente nesse assunto, porque é algo que faz parte da atualidade, e eu creio que a igreja precisa também ser alertada, né? Vamos falar nessa noite sobre pornografia, um mal silencioso. Pornografia, um mal silencioso. Queridos irmãos, vivemos em um presente século que nos bombardeia, né? Bombardeia as janelas da nossa alma, os nossos ouvidos e olhos, de toda forma de imagens, de textos. E hoje a tecnologia, ela facilita bastante a nossa vida, mas ao mesmo tempo ela facilita também a prática das coisas erradas. E uma delas é acessar, né, material pornográfico. Hoje em dia você não precisa mais sair de casa, você não precisa mais sair do seu quarto, né, para acessar qualquer conteúdo. Então nós temos a sedução visual por vários meios, seja pela televisão, através de propagandas, de novelas, de filmes, programações, seja no trabalho, pela sedução visual através das vestimentas, seja na rua ou até mesmo na igreja. Existe sim uma sedução visual. E a cultura secular, ela tornou-se mais visual do que uma cultura de diálogo, dialógica. Por quê? Porque as pessoas, elas estão recorrendo mais à tecnologia do que ao contato físico, ao contato pessoal, ao diálogo. Então temos visto essa tendência, principalmente, né, em tempos que temos vivido de isolamento. As pessoas têm preferido mais os meios de comunicação através de aplicativos, de redes sociais, do que propriamente a comunicação pessoal. Então, a cultura que vivemos, ela une comunicação, tecnologia e representação gráfica. E a chegada da internet potencializou, né, a possibilidade de alimentar vícios secretos. Antigamente,
para uma pessoa ter acesso a material desse cunho, ela precisaria se submeter ao constrangimento de ir em uma banca de revistas e ter que ali apresentar o seu documento de identificação para provar que era maior de idade para poder fazer aquisição de material desse cunho. Hoje em dia não existe mais isso. Você pegou qualquer aparelho com acesso à internet, você pode encontrar isso aí de forma gratuita, em várias plataformas digitais. Então, irmãos, diante de todos esses tipos de seduções, nós como cristãos precisamos criar um ecossistema, uma forma de sair nos desviando desse tipo de material que tenta a todo custo criar uma cultura de perversão sexual. Como dissemos na semana passada, Deus cria tudo para o bem. Deus cria o sexo para o casamento, para a união conjugal, mas aí vem Satanás e perverte as coisas. E o que é pornografia? Pornografia é todo e qualquer tipo de conteúdo: livros, revistas, imagens, vídeos, textos que incentivam os desejos sexuais. Infelizmente, uma estratégia maligna para destruir famílias. Não passa, como dissemos, de uma tentativa de Satanás de denegrir aquilo que Deus criou para um propósito especial. Por incrível que pareça, tem muitos que acham que isso não é pecado, que não existe nenhum tipo de erro nisso. No entanto, nós vamos ver aqui as consequências que isso pode trazer e o desvio de propósito que a pornografia causa no homem. E em tempos de pandemia, as estatísticas mostram que o consumo de pornografia aumentou assustadoramente. As pessoas têm ficado mais em casa, as pessoas têm ficado mais com os aparelhos nas mãos, as pessoas têm acessado mais a internet, e tudo isso potencializa. Me parece que até algumas empresas desse cunho, elas possibilitaram acesso gratuito, a algum programa de TV, algum site, e isso incentivou as pessoas também a consumirem mais esse tipo de material. Então, irmãos, como dissemos, enquanto algumas igrejas, alguns líderes evitam falar sobre esse tema, ou não sei porquê, por ser algo um tanto constrangedor, mas não podemos, irmãos, descartar algo que veremos aqui que destrói, de fato, famílias, destrói pessoas. Então nós, nesta noite, vamos falar um pouco sobre isso, à luz da palavra de Deus, o que a Bíblia nos ensina e as formas que poderemos acessar para vencer esse tipo de dificuldade. Só para termos noção, eu queria compartilhar com vocês algumas estatísticas dessa indústria, para vocês verem que não se trata de qualquer coisa. A indústria pornográfica é uma indústria multibilionária, considerada maior do que o conjunto das empresas Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple, Netflix e Earthlink. Então, por aí você tira o faturamento e a quantidade assustadora de pessoas que acessam e consomem esse material. A indústria pornográfica, ela domina a internet. Cerca de 20%
de todos os sites acessados no mundo são de conteúdo pornográfico. Vejamos então algumas estatísticas de consumo. A média de visitantes em sites é de 72% são homens e 28% são mulheres. Ou seja, os homens têm 6 vezes mais chances de ver pornografia do que a mulher. E também são mais propensos a gastar mais tempo vendo isto. Um estudo sugere que até 70% dos adultos jovens acessam a pornografia uma vez por semana. É simples a escala de seu uso, com base na prontidão de acesso. E o que é mais assustador, irmãos, é que isso chega também nas crianças. A média de exposição à pornografia é de apenas 11 anos. Por isso que os pais, eles precisam estar ligados, eles precisam estar atentos. Você confia o seu aparelho a uma criança, você não usa nenhum tipo de bloqueio, porque, irmãos, às vezes isso aparece de forma disfarçada em alguma propaganda, em algum vídeo, e o teu filho acaba clicando nisso e entrando em um abismo. Portanto, pais, tomem cuidado com o celular na mão dos seus filhos. Tomem cuidado com os computadores no quarto trancado do seu filho. Tudo isso são portas, são mecanismos que facilitam o acesso das crianças precocemente a esse tipo de conteúdo. Às vezes elas até fazem sem a mínima intenção ou sem saber o que está acessando. E ao começar esse hábito cedo, é muito mais difícil de se libertar, é muito mais difícil de vencer. E ele é propenso a levar isso por toda a sua fase adulta. Segundo o estudo da Universidade Luterana do Brasil, 2 em cada 3 cristãos acessam pornografia mensalmente. Então isso é uma estatística bastante alta. Segundo o estudo do Ministério Provemem, 1 em cada 3 homens entre os 18 e 30 anos vê pornografia diariamente. E a maioria das pessoas faz isso durante o expediente de trabalho. Cerca de 10% dos meninos com 9 anos já viram algum conteúdo pornográfico online. 27% dos meninos conheceram a pornografia antes dos 12 anos de idade. Aos 16 anos, mais 78% dos adolescentes já viram pornografia. Então, irmãos, esses números são assustadores e provam que isso tem dominado, a classe das pessoas, principalmente dos mais novos, principalmente dos jovens. Mas não se enganem, homens e mulheres casadas também, muitos estão presos nesse vício. É cerca de 50% solteiros e casados. É praticamente igual. Tem pessoas que não vencem esse desafio e esse vício quando estão solteiros e acham que casando vão resolver o problema, irmãos. Mas não. Às vezes não consegue se libertar mesmo casando e acaba levando esse vício também para o casamento. Então nós vemos aqui que a pornografia ela afeta todos os níveis, crianças, jovens, adolescentes, até mesmo pessoas viúvas que já estão lá na idade, acabam vendo.
Percebam a armadilha, percebam que não é qualquer coisa. Nós estamos falando aqui de uma indústria multibilionária. Vejamos então algumas estatísticas de acesso na web, que é a principal fonte. A cada segundo, $3.000 são gastos em pornografia. 2,82 mil usuários acessam conteúdo pornográfico a cada segundo. 372 internautas digitam algum termo relacionado a conteúdo erótico em sites de pesquisa. A cada 39 minutos, um novo vídeo pornográfico é divulgado. A cada 24 horas, 2,5 bilhões de e-mails com conteúdo erótico são enviados. 68 milhões de buscas são feitas em sites de pesquisa. E a cada mês, 4,2 milhões de sites pornográficos recebem, em média, 72 milhões de visitantes. E 1,5 bilhão de downloads de materiais eróticos são realizados. Fonte Safe Media. E assim, irmãos, a pornografia se alastra na web, na internet, na rede mundial de computadores. E o que existe por trás disso? Existe tráfico de mulheres, existe destruição de famílias, existe pactos demoníacos. Ao consumir esse tipo de coisa, nós estamos financiando essa indústria. A cada clique, a cada entrada nesse tipo de site ou conteúdo, nós estamos engrossando as estatísticas e indiretamente financiando ou possibilitando que essa indústria continue gerando renda. E as consequências, irmãos, são assustadoras. Quando dizemos que é um mal silencioso, é porque se trata de um mal oculto, que muitas pessoas fazem, escondidas. E também a pornografia, ela é como uma droga que vai te destruindo aos poucos. É pecado? Com certeza, irmãos. Com certeza. Porque a pornografia, ela nos desvia do alvo de Deus. Ela nos leva às obras da carne, que está lá em Gálatas 5, 19 a 21. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras. Aí ele fala aqui orgias e coisas semelhantes. Ou lascívia, né? Então, a pornografia, ela leva a isso. A imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a orgia. E Colossenses 3, 5 e 6 diz: façam, portanto, morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, há consequências da pornografia no corpo, na alma e no espírito. No corpo, porque a pornografia, ela estimula as práticas indevidas e altera o teu cérebro, podendo ocasionar deficiências. E no corpo, o principal prejuízo é justamente no cérebro. Porque a pornografia, ela causa dependência e escravidão. Existe no nosso cérebro uma massa cinzenta
Essa massa cinzenta, ela é responsável pelo nosso raciocínio. E à medida que você consome pornografia, essa massa cinzenta, ela vai diminuindo, prejudicando o seu pensamento e a sua reflexão. Em outras palavras, você fica mais burro. A pornografia, ela vicia ainda porque ela libera uma substância chamada dopamina. E essa substância é responsável por provocar aquela sensação de prazer. E na medida em que você consome, mais você tem vontade de consumir. E agora, para você ter o mesmo estímulo, a mesma liberação de dopamina, você vai precisar de cada vez mais estímulos. Ou seja, ela vai te viciando e te escravizando. Ela pode provocar ainda problemas de saúde como ejaculação precoce e disfunção erétil. Para a alma, a pornografia, ela traz sentimentos de cobiça, né? Porque mediante os olhos incita-se o desejo de ter aquilo que se está vendo. Isso se chama cobiça, o desejo de se ter aquilo que se está vendo, o que desperta também a lascívia. A pornografia traz ainda um sentimento de culpa, porque as pessoas que geralmente acessam, após fazer isso, elas se sentem culpadas, elas se sentem tristes, melancólicas. Portanto, ela abre brecha para traumas psicológicos. Causa isolamento. Abre brecha para depressão e consumo excessivo de outras drogas. Porque às vezes a pessoa não se satisfaz com isso e ela vai procurar outras drogas. Prejudica também o espírito, porque ela nos afasta de Deus. O ato pecaminoso esfria espiritualmente a pessoa, deixa ela com vergonha, te faz perder a alegria da salvação. E além do mais, ela prejudica o teu dispositivo, o teu smartphone, o teu computador, porque geralmente associado a esse tipo de conteúdo sempre vem vírus. Ela cria na cabeça das pessoas ilusões. Porque as pessoas são incitadas a achar que aquilo que veem corresponde à realidade. As pessoas são incitadas a imaginar aquilo que estão vendo. E quando você para pensar, você na verdade está vendo pixels, que são as unidades mínimas, pontuais, que formam uma imagem. Você está vendo ali pixels, você não está vendo algo real. Você está sendo enganado, você está sendo iludido, transformando as pessoas em meros objetos, desvalorizando as pessoas que estão ali, se expondo. Rebaixa também as pessoas que as vê. E a insatisfação causada por esse vício, uma vez que quando a pessoa está escrava, ela tende a aumentar ainda mais o seu nível de escravidão. Isso vai gerando uma insatisfação nela, porque vai chegar um momento que ela vai procurar cada vez mais esse tipo de conteúdo, e isso vai prejudicar, para aqueles que são casados, vai prejudicar desequilíbrios na sua relação. E aí vem a traição, o adultério, o divórcio. Vejamos, irmãos,
como o diabo ele tenta o homem nessa área. O demônio da perversão sexual certamente é um dos maiores inimigos, principalmente dos homens. Porque os homens geralmente eles são mais visuais do que as mulheres. E o texto que nós lemos em Mateus 6:22 nos diz que os olhos, eles são as portas de entrada da nossa alma. Semana passada nós vimos que também os ouvidos são portas de entradas e precisamos vigiar naquilo que ouvimos, no que tange a músicas seculares. E hoje nós estamos falando dos olhos, que também são portas de entrada. Aquilo que vemos afeta o nosso cérebro. E ele diz que se os olhos de alguém são bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Em Eclesiastes 1:8, o sábio vai dizer que os olhos eles não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Então os olhos eles estão sempre vendo, eles estão sempre querendo ver. Eles são janelas de entrada para a alma. E Satanás, ele sabendo disso, o que ele faz? Ele nos bombardeia com esse tipo de conteúdo. Ele incita os nossos olhos a verem esse tipo de conteúdo. Ele oferece possibilidades aos nossos olhos. Tiago 5, 14 e 15 diz que ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago está dizendo aqui que o ser humano ele é tentado na sua cobiça, naquilo que o atrai e que o seduz. E o que acontece? Uma vez que nós cruzamos com aquilo que nos atrai e nos seduz, nós poderemos escolher se nós vamos alimentar ou não a cobiça. Uma vez que nós alimentamos a cobiça, a Bíblia diz que o pecado, ele está concebido. E uma vez consumado, ele gera morte. Eu creio, irmãos, que nós precisamos fazer a oração assim como o salmista, pedindo a Deus para desviar os nossos olhos, para que não vejam a vaidade. O salmista, no Salmo 101, 3, ele diz: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. E a pergunta é: possível vencer este mal? Sim, é possível vencer. E o primeiro passo é reconhecer que você precisa de libertação nesta área. O primeiro passo é você aceitar que isso desagrada o coração de Deus. E você precisa se libertar disso. Assim como Daniel escolheu não se contaminar com as iguarias do rei. Irmãos, quando você se compromete a se libertar desse tipo de vício, eu creio que Deus, Ele honra a tua decisão e Ele te dá uma válvula de escape. Com certeza Deus vai lhe dar uma válvula de escape. 1 Coríntios 10, 13 diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Então, a partir do momento que você decide se libertar disso, meu irmão, o seu próximo passo é evitar
qualquer tipo de contato com esse tipo de conteúdo. Ou seja, você vai fechar as portas, todas as portas que lhe remetem a isso. Tessalonicenses 5:22 diz: abstende-vos de toda aparência do mal. Irmãos, tem males que só se vence fugindo dele. Tem males que você não deve enfrentar, você deve fugir. Assim como José. Tem pecados que é necessário a gente cortar na raiz. Porque se a gente não cortar na raiz, ele vai continuar crescendo. O que é que Mateus 18:9 diz? Se os seus olhos levam você a tropeçar, arranque-os e jogue fora. Não, irmãos, o sentido não é você ficar cego. Não é nesse sentido, é no sentido de você cortar na origem, na raiz. Então, irmãos, a partir do momento que você decide se libertar disso, você deve se livrar de tudo que é conteúdo que você possa ter no seu dispositivo, no seu computador. Seja imagem, seja arquivo, seja revista, seja texto, seja livro. Você precisa decidir a deixar de seguir certas pessoas, certas páginas. Se for necessário, você deve bloquear aquele seu amigo que sempre te manda isso. Você deve sair de todo e qualquer grupo que lhe remete a isso. E se for necessário, você pode ainda excluir todas as suas contas em redes sociais. Ou se você quiser ser mais radical ainda, você pode cortar a sua internet. Mas o importante é que você não se exponha ao risco. Limite o uso do seu celular, do seu smartphone. Limite o uso da internet. Evite o uso de dispositivos em locais isolados. Desinstale todo e qualquer aplicativo que te incita a esse tipo de conteúdo. Fuja de filmes, leituras que estimulem cenas desse cunho. Tome muito cuidado com os pop-ups, com as propagandas que às vezes aparecem, disfarçadas, que te levam a uma outra página. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, o temor a Deus nos leva a sacrificar rotinas em prol de uma vida de santidade. Então, se for necessário você sacrificar rotinas, você sacrificar o seu lazer, o seu acesso à internet, é algo que você estabelece entre você e Deus. É importante também não ficar de bobeira. Fazer sempre alguma coisa, ocupar a sua mente, ocupar o seu tempo. Porque Davi, ele cometeu aquela besteira quando ele estava passeando no palácio, lá nas horas vagas. Começou a olhar e aí viu uma mulher tomando banho. Então, irmãos, ocupa o seu tempo, ocupa a sua mente. Não fica boiando, não fica sem fazer nada de útil. Quando não tiver nada para fazer, vai ler um livro, ou a Bíblia, ou qualquer outra coisa que te remete a coisas positivas. E enquanto você evita o mal, enquanto você foge da aparência do mal, você vai fortalecer o seu espírito. Você vai se sujeitar a Deus. Você vai fazer uso das coisas espirituais. Você vai cultivar boas leituras, a leitura da palavra. Você vai cultivar a oração e você vai cultivar o jejum. Você agora vai alimentar o seu espírito para que ele esteja forte.
À medida que você vai se livrando, você vai potencializando o seu espírito, e isso vai te tornando mais resistente. Então, irmãos, se porventura você não está conseguindo se libertar sozinho, você pode procurar a ajuda de alguém de confiança, que possa orar junto com você e lhe aconselhar, para que você não sofra sozinho. Portanto, nós concluímos esse estudo falando, irmãos, que devemos tomar cuidado com a tecnologia. A tecnologia é bênção também. Por meio dela, essa mensagem está chegando até você. Mas, se for mal utilizada, pode nos causar prejuízos. Temos que ter cuidado com tudo aquilo que fazemos, irmãos. Evite, se possível, redes sociais, Netflix, né? Tem umas séries, umas coisas lá que remetem muito a isso. Então temos que tomar cuidado, porque essas coisas são pistas, né? São ali sutilezas que vão nos levando para algo mais terrível. Nós falamos na semana passada o cuidado com a concessão, porque a concessão ela vai nos levando para o exagero. Todo vício começa com algo pequeno. Então, se você não sofre com esse problema, graças a Deus, continue vigilante e não abra essa brecha. E eu termino falando do texto de Filipenses 4:8, que diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Amém? Fica de pé, em nome de Jesus. Vamos estar orando nesta hora, agradecendo a Deus, pedindo a cobertura dele sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre as crianças, sobre todos aqueles que porventura têm alguma dificuldade com essa área, que precisam de força do Senhor para enfrentar. Vamos colocar diante do Senhor nesta hora.